muito a participação junto comigo aqui da deputada Aline, dizer que nós insistimos bastante, né, porque falava aqui agora, deputada, eu não sei se ela está me ouvindo, que ela está no nosso radar das pessoas boas, dessa nova leva de políticos. A deputada Aline é uma dessas pessoas, está no seu primeiro mandato e nós temos muito orgulho de, nesse momento, estar realizando essa conversa com ela. Deputada, bom dia, seja bem-vinda ao Café com Bala. Bom dia, Pedro Bala, tudo bem? Deputada Aline Sleutes, é uma honra poder estar aí com você nesse momento. Infelizmente não conseguimos aqui a ligação por imagem, mas pelo menos o áudio a gente vai conseguir fazer. É verdade. Deixa eu ser bem objetivo aqui, deputado. Estava falando da admiração que a gente tem pelo seu trabalho e eu já vou engatar a primeira aqui, ó. A senhora foi escolhida como a vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso. Como você se sente em relação a isso? Sendo que a deputada em primeiro mandato e num momento muito importante das movimentações aí em Brasília, deputada. Olha, para mim foi uma honra, né? Eu fui durante um ano vice-líder do governo na Câmara. E já era um trabalho muito intenso, porque todas as matérias que chegavam para serem discutidas eram, né, discutidas por tema, e todos os temas de educação, temas de agricultura, sempre ficavam, né, com a minha responsabilidade. Então, você tem que conversar com os líderes, tem que acertar a votação. E agora, com a liderança do Congresso, é um pouco mais trabalhoso, viu, Pedro? Porque no Congresso são os vetos e as MPs. Então, é um trabalho árduo, você tem que articular com o governo, tem que articular com o Congresso. Quando eu falo Congresso, eu falo Câmara e Senado. Tem que usar os vetos. Veto é uma coisa difícil, porque é fruto de um projeto que já foi discutido e votado, tanto na Câmara como no Senado. Então, você tem que reconstruir, você tem que tentar acertar da melhor forma possível para beneficiar a população brasileira e para entrar em consenso, né, com o Legislativo. Então, eu estou muito feliz. Acho que é fruto de um trabalho de dedicação, de comprometimento, de articulação e principalmente de confiabilidade, né? O governo confia no meu trabalho, na minha postura enquanto deputada federal. Deputado, o senador Magno Malta, em uma palestra aqui em Curitiba, ele falou que quando chegou em Brasília, ele teve muita dificuldade, porque o pessoal não ouvia ele teve que fazer marabalismo para ser ouvido. Como que foi para a senhora, principalmente sendo mulher, já encarando aí a liderança do governo, e quais serão aí as suas primeiras prioridades como vice-líder do governo, deputada? Eu acredito, assim, que dificuldade a gente tem na vida toda, né? Desde o momento que você nasce, você começa a ter dificuldade, e todo problema tem solução. Eu falo sempre que o único problema que não tem solução é a morte. Então, quando eu cheguei em Brasília, para mim já era uma alegria ter chegado aqui, sabe, Pedro Bala? Porque foi uma campanha totalmente atípica. Eu não tive apoio de nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhuma liderança, sem fundo partidário, sem tempo de rádio, sem tempo de TV. Para quem chega desse jeito em Brasília, tudo que vier aqui, meu amigo, é lucro. E eu comecei a me dedicar, eu observei quais eram assim as possibilidades de crescimento aqui e percebi que não adiantava atirar para todo lado. Eu vou trabalhar um pouco na educação, um pouco no social, um pouco na saúde, um pouco no agro. Você trabalhando um pouco em tudo, ninguém vai te conhecer. E eu optei, né, por ser paranaense, por ser uma pessoa ligada ao agro, sou filho de produtor, família toda de produtores. Eu optei pelo agro, que é uma referência no estado, né, no Brasil, o estado do Paraná é uma referência, o cooperativismo é uma referência, e eu acho que eu dei o tiro certo. Porque primeiro semestre ali do ano de 2019, eu já estava articulado com a Frente Parlamentar da Agricultura. Daí depois, passou uns mesezinhos, eu consegui ir construindo já o meu trabalho, mostrando para o governo quem eu era, o que eu vim fazer, abrir portas aí com todos os ministérios. Então veio o convite a vice-líder do governo na Câmara, depois veio agora essa grande oportunidade de ser a presidente da Comissão da Agricultura, também uma eleição interna do partido.
Então, eu acho que tudo isso é prova de que quem quer chegar, chega, que a gente precisa dar o nosso máximo. Se você fizer o mesmo que os outros, você não alcança, você tem que sempre estar a mais. Isso desgasta, eu trabalho em média de 16, 18 horas por dia, eu tenho uma agenda infinita, que você começa às 7, 8 da manhã, termina todo dia, meia-noite, 1 hora, 2 horas, é cansativo, é desgastante, mas em relação ao que você disse sobre ser mulher na política, para mim é uma honra, sabe? Ser mulher é mostrar que nós temos o nosso espaço, é provar que nós podemos, é mostrar que com o nosso mérito, com nossas capacidades, a gente está aqui, não é por favorzinho, não é por cota, não é porque nós somos menos, bem pelo contrário, nós podemos andar ao lado, podemos agregar, e eu não tenho o que me queixar nessa situação. Agora, em relação às minhas prioridades, acho que nesse momento, além de fortalecer o meu nome como deputada do Agro, representar os anseios dos 150 municípios que eu represento hoje aqui em Brasília, com muita responsabilidade, articular os projetos, as votações, as pautas, não só do setor do agro, mas das pautas importantes para o Brasil, junto aos deputados e senadores, auxiliar também essa articulação, né, das medidas provisórias, que são importantíssimas para o nosso Brasil, fortalecer, né, o nosso agro, isso é muito importante, e defender aí a educação, os deficientes, que são duas pautas também muito significativas no meu trabalho. Deputada, nós acompanhamos o seu trabalho e você tem se dedicado, enquanto deputada federal, às causas do agronegócio, como falou agora há pouco, inclusive fazendo parte da Frente Parlamentar do Agronegócio, o FPA. No passado, uma das pastas mais importantes da Câmara, e hoje, sendo presidente da Comissão de Desenvolvimento Rural, quais exatamente o papel de uma presidente em uma comissão como essa, deputada? Bom, é muito importante. Sobre a FPA, acho que é importante a população, nossos amigos que estão nos ouvindo nesse momento, saber que é a frente mais forte de Brasília. É a maior frente, ela tem um poder de voto gigante, ela tem uma força gigante. Então, para mim, é um orgulho fazer parte da diretoria, inclusive. Sobre a questão da comissão, eu sou a primeira mulher a assumir essa função. Jamais houve uma presidente da Comissão da Agricultura, isso é muito legal. E qual é a minha função, né? A minha responsabilidade é conduzir os debates, as sessões, as audiências públicas, designar relatorias. Então, todos os projetos do agro chegam na minha comissão, e eu preciso encontrar relatores, pessoas que vão dizer se aquele projeto é bom, é ruim, tem que mudar, tem que alterar, e vai para a discussão, para a votação. Também preciso fazer as comunicações, né, com os parlamentares do setor do agro. Eu tenho um papel importante também nessa junção de debates, de acordos, de trabalhos junto ao governo. Eu preciso organizar os temas da agricultura através de mesas redondas, de audiências, de reuniões. Então, a gente traz todo esse povo para dentro da comissão para discutir políticas públicas nacionais, discutir o cooperativismo, discutir as condições sociais do meio rural, a questão das migrações rural-urbana, a questão fiscal da agricultura, que é muito importante, conseguir resolver os nós da agricultura, as dificuldades, os problemas, tentar encontrar soluções, trabalhar em cima das pesquisas, dos experimentos, levando informação para todo o setor e para a população em geral, porque eu sempre falo assim, Pedro Bala, que não adianta a gente falar dentro da bolha. É igual padre, pastor falando para os fiéis na igreja, ali já estão convertidos. A gente precisa falar para fora. E o agro é a mesma coisa. Eu tenho me esforçado para não ficar falando para o agro, para o rural, é falar para o urbano, para que ele valorize e respeite o agro, porque é graças ao agro que todos os dias temos comida na nossa mesa. Deputada, quais ações aí que você destacaria enquanto presidente da comissão, deputada? Olha, no meu entender, nós temos aí 3 desafios muito importantes para este ano, que se nós conseguirmos alcançar, eu já vou me sentir extremamente feliz e realizado.
O primeiro é a votação do projeto da regularização fundiária. Projeto que há muitos anos tem tramitado, projeto importantíssimo para regularizar e titular as áreas, dando realmente segurança jurídica aos donos dessas áreas, pessoas que foram lá assentadas, deixar muito claro que a gente está falando de invasão. Invasão é crime, é bandidagem, é coisa de MST, eu estou falando aqui de assentamento, algo correto, legal, que as pessoas estão dentro destas áreas, precisam dos seus títulos de terra para poder fazer um financiamento, melhorar a sua área, comprar seus tratores, equipamentos, melhorar sua produção. O segundo tema que eu acho que é de suma importância, que não podemos deixar de forma alguma de lado, é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental já está há décadas sendo discutido e ele vai reunir um conjunto de normas para facilitar o desenvolvimento do nosso país. Serão aí 160 bilhões de reais que vão desenvolver o nosso setor, principalmente na questão da infraestrutura, dando emprego, gerando renda, possibilitando a melhoria das nossas vias, dos viadutos, pistas, aeroportos, portos e também as questões estruturais de construção tanto urbana como rural. O licenciamento ambiental está muito avançado, já estamos com o relatório do deputado Nery Gerler quase pronto, acredito que semana que vem ele já estará registrando esse relatório e nós já vamos entrar em votação. E lembrando, só da regularização fundiária, são mais de 950 mil famílias brasileiras sonhando com título de terra na sua mão. E eu acho que o terceiro tema, e não menos importante, é a questão dos defensivos agrícolas, que muitas pessoas chamam de agrotóxico, eu prefiro chamar de pesticida, de defensivo, porque a função dele é defender a lavoura dos ataques de insetos, de planta daninha, de doenças. E se a gente não tratar a planta, é igual o cidadão que fica doente e não toma remédio. Vai passar mal, vai piorar, vai morrer. Então, nós precisamos urgentemente de uma legislação moderna, autorizando a utilização de novos produtos, de novas moléculas, que quanto melhor o produto, mais eficiente, você gasta menos, você usa menos, a planta fica mais saudável, o alimento mais saudável. Então, é um compromisso aí do nosso presidente Arthur Lira de pautar ao menos esses 3 projetos de suma importância para o Brasil, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar muito. E um outro tema que eu tenho trabalhado com muita força aqui em Brasília é a questão da cadeia leiteira. Nós temos aí 99% dos municípios do Brasil tem leite, a gente gera mais de 20 milhões de emprego direto e indireto só na produção do leite. Temos muitos obstáculos ainda para superar, temos que romper aí as dificuldades em relação à previsibilidade, em questão da precificação do produto, mas a gente está trabalhando aqui muito forte para conseguir ajudar aí essa cadeia que é tão importante dentro do agro. E a viabilização do FIAGRO, que é uma nova linha de crédito para financiar o agro nacional, que custa cerca de 700 bilhões por ano, e a gente tem, infelizmente, só 240, 250 bilhões dentro do plano safra. Então, nós temos que achar outros meios para poder manter e financiar a cadeia produtiva do nosso país dentro do agronegócio. Então, acho que esses temas, Pedro Bala, são os mais importantes e significativos, ao menos neste momento, neste semestre, na Comissão da Agricultura e na Câmara Federal. Deputada, eu acho que a senhora resumiu aqui essa minha próxima pergunta, mas eu queria que a senhora respondesse de um modo geral, assim, quais têm sido os assuntos que estão mais aí preocupando os profissionais do agronegócio atualmente e como a senhora tem atuado aí para resolver essas questões, dessas preocupações deste momento, deputada? Bom, a gente tem atuado diretamente através de reuniões, fóruns, eventos. Temos atendido, vários setores através do IPA, através da CNA, da OCB, que são instituições sérias, da Abraleite, que são instituições sérias que representam todos os setores do nosso agropecuário. E o que a gente percebe? O nosso agro bateu recorde de exportação.
O nosso agro bateu recorde de safra. O nosso agro garante geração de 102 mil empregos nesse último período aqui de inovação. Garante também exportação de 160 países. Nós ganhamos aí um mercado gigante. Então, a gente alimenta o Brasil e a gente alimenta o mundo. Nós temos hoje uma importante representatividade dentro da força. O pessoal fala assim, o Brasil é o celeiro do mundo. Eu não discordo de forma alguma, somos mesmo, nós temos aí um alto padrão de qualidade, eficiência e quantidade de produção. Então, o que a gente precisa é melhorar. Então, através das parcerias, como da Apex Brasil, por exemplo, nós temos condição de continuar aumentando as possibilidades de exportação, melhorando as condições do produto brasileiro lá fora. Através das cooperativas, nós temos a organização do setor, em especial do pequeno produtor, aquele que sozinho não conseguiria dar conta de comprar seus insumos, os seus adubos, a sua semente, o seu tratorzinho, enfim, ele sempre precisa da ajuda, do braço forte, da cooperativa, que faz um trabalho gigante, e nós somos exemplo para o mundo também no cooperativismo. Aí nós temos aí Embrapa, Conab, Emater, do Paraná, que quero reforçar aqui, o amigo Elcio, lá de casa, fantástico trabalho. Temos as instituições de base, temos as frentes, né, que trabalham junto conosco aqui em Brasília, dos vários setores e segmentos, né, da área rural. Então, quer dizer, eu acho que a gente está num bom momento, enfrentamos sim dificuldades, temos um alto valor de frete, nosso produto fica caro, porque infelizmente nossas rodovias, nossas estradas, principalmente as municipais, são muito ruins. Os prefeitos precisam nos ajudar, melhorando a condição de trânsito, de deslocamento, de retirada dos produtos, porque o problema do agro não é só da porteira para dentro, o problema do agro é da porteira para fora, é do deslocamento, é da venda, é da silagem. Então, nós precisamos melhorar aí esses índices, desenvolver a nossa cadeia como um todo, e eu tenho certeza que com um bom diálogo, trabalhando junto com o MAPA, Ministério da Agricultura, através da nossa grande ministra, Tereza Cristina, minha amiga, minha vizinha aqui, através do nosso presidente Bolsonaro, que é um amante, um simpatizante, um apoiador do agro, nós vamos vencer aí todos esses desafios e deixar o agro cada vez mais forte. Perfeito. Deputada, estou muito feliz aqui com a sua participação aqui, inclusive tem um prefeito aqui que queria falar com a senhora também, o meu amigo Gessé Zoner, 24 anos, prefeito de Agudos do Sul, menino novo, assim como a senhora também, mas eu vou, tem mais duas questões aqui que eu queria te perguntar antes de falar com o Gessé. A sua atuação como vice-líder aqui em Curitiba. Eu conversava com o seu colega, aí o Eduardo Bolsonaro, e durante o período de campanha, falava para ele, Eduardo, eu quero muito que o seu pai seja o nosso presidente, mas às vezes ele dá umas caneladas que ele fala demais e o povo não está preparado para ouvir a verdade. Ele falou, olha, isso nunca vai mudar, porque o meu pai é dessa forma, meu pai é o jeito dele, não vai mudar o seu jeito de atuar. Eu queria saber a sua atuação como vice-líder do governo. Pode trazer aí alguns benefícios para o agronegócio? E a agenda da semana movimentada em Brasília, deputada. Pode falar sobre esses assuntos para a gente? Posso sim. Bom, em relação ao nosso presidente Bolsonaro, eu acho interessante, porque quando as pessoas votaram no presidente, todo mundo já sabia que ele é autêntico, que ele é direto, ele não faz rodeios para falar o que ele pensa. Então, como que a gente quer que agora um homem de mais de 60 anos mude o seu jeito de ser porque ele foi eleito? Ora, eu acho que se ele mudasse é porque ele era um fingido, ele era uma pessoa cínica. Então, eu acho que se a gente elege uma pessoa que seja autêntica, você quer que ela seja autêntica o resto da vida. Se você elege uma pessoa honesta, você quer que ela seja honesta o resto da vida. Se você quer uma pessoa correta, vai ser correta o resto da vida. Então, no meu entender, e aqui eu quero registrar os amigos que nos ouvem nesse momento, nós temos que ter aí essa razoabilidade, essa inteligência, de não querer exigir de uma pessoa o que ela não é. Eu acho que muito pior seria que nós temos elegido um bandido, um ladrão, um safado, desonesto,
um cara que pagava propina, mensalão, petrolão, participava de Lava Jato e tudo mais, e aí você quisesse que o cara fosse honesto. Não vai ser. Isso é o histórico dele, isso é o perfil do cidadão. O presidente Bolsonaro tem um perfil de gente honesta, clara, digna. Então, a gente tem que querer que o homem continue sendo assim. O meu serviço enquanto vice-líder é acalmar os ânimos do Congresso, é tentar viabilizar as votações, é ser voz do governo, né, poder dar essas condições do governo crescer, de estabilizar, de votar. Quando tem que derrubar um veto, a gente derruba, mas tenta o máximo de harmonia possível para não romper esse equilíbrio entre o legislativo e o executivo. Eu tento articular muito em relação aos meus líderes, amigos, que representam aí vários partidos importantes. E o meu bom trânsito com os ministérios ajuda bastante a fazer esses encaminhamentos, a representar aí vários deputados, amigos meus. Em relação ao Paraná, eu acredito que o meu trabalho tem sido também muito reconhecido e fico muito feliz, Pedro Bala, porque sou uma das deputadas que mais consigo levar coisas ao Paraná. E falo isso não só em relação a recurso, porque uma coisa é emenda, que você tem lá a tua emenda impositiva, você tem a de bancada, você tem algum extra de vez em quando, você tem alguns valores que você consegue levar. Mas eu falo em relação à ajuda dos prefeitos. Às vezes o prefeito está lá com um projeto, um programa parado meio ano, 1 ano, 2 anos. Uma força política ajuda muito. Um credenciamento de um hospital, uma agilização de um credenciamento num programa federal. Então, tudo isso beneficia bastante o nosso Estado. E em relação ao agro, que é a locomotiva da economia nacional, eu tenho certeza que na minha comissão da agricultura, esse setor vai avançar muito mais. E eu estou junto com o Paraná, porque o Paraná é referência no cooperativismo, na produção, na eficiência, na qualidade do serviço. A minha cidade é capital nacional do leite, e a região fortíssima no soja, milho, na produção de leite e mineração, enfim, em muitas outras coisas. Então, eu acho que a gente tem aí uma grande responsabilidade e vejo que a principal responsabilidade de cada cidadão brasileiro hoje é ajudar o presidente Bolsonaro. Porque a gente vê uma força aqui gigante em Brasília e no Brasil, daquele time que quanto pior, melhor. Quer destruir o país, está dentro do mesmo avião, o piloto é o presidente Bolsonaro e quer que o avião caia. É uma incoerência gigante, porque nós estamos dentro desse avião. Então, nós temos que querer que a viagem seja tranquila e que a gente chegue lá no outro lado. E essa semana, em relação a pautas, a gente votou muitas coisas importantes, mas eu acho que eu posso, falar de 2 MPs que são importantes, a MP 1017, que ela concede poder à renegociação e quitação de dívida para empresas que possuem débito com os fundos de investimento regionais. A gente votou a MP 1016, que prevê a renegociação extraordinária de dívida perante fundos constitucionais do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. Nós votamos também o PL 468 de 2019, que cria o Cartão Nacional de Vacinação Online. E nós também votamos o PL 1295 de 2021, que permite à administração pública comprar com dispensa de licitação os insumos, medicamentos, além dos bens e serviços de engenharia e também as coisas de tratamento hospitalar aos pacientes de Covid. Então, essa semana foi muito produtiva, tive também a reunião da Comissão da Agricultura, foram 20 itens discutidos e votados entre requerimentos e projetos de lei, e hoje, agora, às 9 horas, está iniciando também uma audiência pública na minha comissão, que vai tratar sobre essa questão de manter o jovem no interior. Então, a preocupação nossa hoje, o tema que a gente vai abordar hoje nesse debate, é a sucessão rural e uma política pública de incentivo para a permanência da juventude do campo. Nós queremos que o agro continue forte, nós queremos que as famílias continuem na terra e nós queremos que a juventude permaneça nesse setor tão importante para a economia, em âmbito também social, em questão estrutural para todos os municípios do nosso Brasil. Tem uma comissão agora às 9 horas da manhã, só para me encerrar aqui com a senhora. E agradecendo muito a sua participação. É um orgulho, viu, poder participar com você aqui. Perfeito. Eu gostaria de saber da senhora essa questão política, né? Que a senhora está no PSL nesse momento, o Aliança ainda não vingou. Qual será o futuro político
da deputada Aline poderá mudar de legenda, vai permanecer no PSL ou o futuro pertence a Deus, deputada? Sempre o futuro pertence a Deus, mas a gente dá uma ajudadinha, né? É verdade. Eu estou ainda no PSL, digo ainda porque nosso presidente já não está mais, foi um partido que não honrou a força do presidente Bolsonaro, era um partido nanico de 2 deputados, virou um partido de 54 deputados, no meio do percurso, que nem diz, as melancias vão se acomodando no caminhão, e a gente foi percebendo quem realmente tinha usado a imagem do presidente para se eleger e quem realmente era fiel a esse programa, a essa ideia de governo no Brasil. E hoje nós temos aí um PSL dividido, a gente até brinca que é o PSL Bivar e o PSL Bolsonaro. E nós estamos aguardando, nosso presidente ficou aí nos meses de abril, maio, decidir para onde ele vai, qual partido que ele assume, e eu estou nessa espera. Quanto à Aliança pelo Brasil, a força continua, eu continuo coletando as assinaturas de apoio para a criação do partido, o Paraná já cumpriu a sua primeira meta, que é a quantidade mínima de fichas no estado, a gente já conseguiu, mas nós estamos ajudando a fomentar as 492 mil fichas que precisa para criar um novo partido. Quem sabe esse partido não fique pronto para esta eleição, mas é importante a criação de um partido conservador de direita, com base cristã, com a visão do que o povo brasileiro deseja e sonha para um partido. E a minha situação é aguardar o posicionamento do presidente, a orientação, porque também a estratégia do presidente, Pedro Bala, pode ser assim, olha, deputados da base, não adianta todos irem para a mesma sigla. Importante para mim é vocês se espalharem dentro dos vários partidos de base para nós estarmos bem fortes e consolidados para a eleição do ano que vem. Ou, de repente, o presidente fala, não, acho que é importante estarmos todos na mesma sigla para fazermos aí um grande bloco, elegermos muitos representantes desse partido. Então, a gente vai aguardar aí, mas eu acredito que nós tenhamos novidade na próxima semana ou entre aí os próximos 15 dias, Pedro. Perfeito. Deputada, são vários vereadores, prefeitos aqui querendo participar junto com a gente nessa entrevista. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar alguns prefeitos aqui conversando com a gente, mandando recado para a senhora, mas eu vou liberar a senhora. E daí eu mando esses áudios e essas conversas para a senhora conversar com eles depois, né? E nós temos um plano aqui com nossos vereadores da região Ansulep. Nós vamos para Brasília visitar aí o seu gabinete, tudo certinho, e daí a gente faz uma visita para tomar um café junto aí pessoalmente, tá bom, deputada? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu vou repetir aqui, nós admiramos muito o seu trabalho, peço a Deus que dê muita força para a senhora, muita saúde, porque eu entendo bem o que a senhora está falando, acordar às 7 horas da manhã e dormir mais de 1 da manhã, agenda superlotada, pressão, porque infelizmente o nosso país ainda é um país machista, que quando enxerga, é mulher, é professora, mas a senhora está superando tudo isso e nos orgulha muito. Muito obrigado pela sua participação, peço perdão à sua assessoria aí, que de repente a gente é meio rude, mas fiquei feliz aqui de ter a senhora junto com a gente, deputada. Eu que agradeço essa grande oportunidade, quero finalizar aqui agradecendo a todos os prefeitos, vereadores que têm nos oportunizado a ajudar os seus municípios. Obrigada à população paranaense, aqueles que votaram na deputada Aline para ela estar aqui e aqueles que não votaram, que não conheciam e que hoje participam ativamente da minha vida, através das minhas redes sociais, através das minhas publicações, das minhas visitas a esses tantos municípios que nós estamos cuidando, que hoje já passam de 150. Registrar também que nós já encaminhamos mais de 81 milhões de reais em recursos para esses municípios. Só na região de Curitiba e região metropolitana são quase 6 milhões. Nós temos cuidado muito bem do nosso povo. Eu já fui vereadora, eu sei como é importante para um vereador ter o apoio, ter o braço forte de um deputado apoiando, ajudando, levando coisas para o seu município. E finalizo aqui contando que aqueles que ainda não conhecem um pouco o meu trabalho, convido que participem de todas as minhas redes, Facebook, Instagram, WhatsApp, tenho Twitter, tenho grupos amigos da Aline, que é só vocês mandarem o telefone de vocês nas nossas redes, a gente inclui vocês nos nossos grupos. E para vocês terem uma ideia, só essa semana
além de todas as sessões, além da minha comissão, além das reuniões, eu participei do Seminário Nacional dos Povos Indígenas, visitando a Fazenda Sávia, que é um projeto de regularização fundiária aqui em Brasília. Estive no almoço com o nosso novo ministro, embaixador Carlos França, que faz um trabalho fantástico do comércio exterior. Estive em audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, falando sobre o projeto 5595 da minha autoria para a educação essencial, que as escolas têm que voltar. Estive também em audiência com o ministro Marcelo Queiroga, falando sobre também a saúde, coisas aqui para a gente levar para o estado do Paraná, e também do 5595, que eles também são favoráveis, a saúde é favorável. Estive em coletiva de imprensa do PSL sobre o voto auditável, uma grande bandeira que todo o povo brasileiro precisa lutar junto. Estive em audiência com a ministra Flávia Arruda, debatendo aí os vetos do FIAGRO e também temas importantes para a agricultura. Estive com o Coronel Mauro, na SGU, tratando sobre a regularização fundiária, e também estive com muitos senadores, Jorginho Melo, Fernando Bezerra, vários líderes, falando também sobre o projeto 5595 que está no Senado para a votação. E foram algumas das agendas. O pessoal que tiver interesse, entra nas nossas redes. Agradeço a minha equipe, que sempre está junto, nos assessores, tanto de Brasília, como os de Curitiba, como os externos. Um grande abraço a toda a população paranaense. Tenho orgulho de representá-los aqui em Brasília. E, por último, e não menos especial, obrigado, Bala, pela grande oportunidade. Me chame sempre, que para mim é um privilégio poder falar com toda a população e poder contar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho de Brasília e o que está acontecendo no cenário nacional. Um abraço a todos, que Deus abençoe. E especialmente tem que mandar um abraço para o Tielo de Piraquara, que senão ele vai ficar bravo comigo. Ô, Tielo, estamos aqui, meu querido, trabalho no área. Abraço, deputada. Que Deus abençoe o seu dia, final de semana também. Deus abençoe, obrigada. Tá certo. Aí conversamos com a nossa querida deputada Aline Schultz. É isso mesmo? É aqui. Aline Schultz. Isso. De onde que é esse nome, sobrenome, deputada? Meu pai é holandês. Meu pai veio com 2 aninhos, 3 aninhos, junto com toda a família, apostando no novo país, pós-guerra, para reconstruir a vida deles, e vieram para fazer um agro forte. Hoje nós temos 6 colônias holandesas, né, no Brasil, uma em Castro, na minha cidade, Castro Holanda, temos também em Irati, temos em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, temos Olambra 1, Olambra 2, temos em Carambeí. E estes holandeses, sem dúvida alguma, agregaram muito a força do cooperativismo e a força do agronacional. Perfeito. Muito obrigado, deputada. Conversamos aí, portanto, com a nossa querida deputada, que faz um trabalho brilhante lá em Brasília, vice-líder do governo Bolsonaro, lá em Brasília, trabalha demais aí. Convido você para acompanhar os trabalhos dela nas redes sociais. Daí você vai entender o que nós estamos falando, você que não conhece o trabalho da deputada. E para nós aqui foi um motivo de honra receber a deputada.